Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João, com o seguinte tema: Jesus Cristo, a verdade que liberta. Hoje, nós vamos ver a presença de Jesus no casamento. João capítulo 2, de 1 a 12. A primeira coisa que nós vamos ver, sua presença no casamento. O que a presença de Cristo realiza no casamento? O que a presença de Cristo Jesus realiza em nossa vida? Nas circunstâncias, nas situações que estão ao nosso redor. E isso fica bem claro na presença de Jesus no casamento, nas bodas de Caná. Então vamos ver. João narra o primeiro milagre de Jesus e aconteceu numa festa de casamento. Todos nós precisamos de Jesus em nosso casamento para termos um pedaço do céu aqui na terra e assim vivermos vida de lutas, de problemas, de aflições, mas vida de bênçãos, de vitórias, de realizações. E isso foi o que aconteceu aqui neste casamento. Então João ele narra esse primeiro milagre, e esse primeiro milagre aconteceu no casamento, no seio da família. Charles Spurgeon, um teólogo, pastor, diz: o casamento era a última relíquia do paraíso, deixado entre os homens. E Jesus ficou bem disposto a honrá-lo com seu primeiro milagre. Quando nós levamos Cristo para a nossa vida e para a nossa casa, Ele nos honra com sua presença, nos fortalecendo, nos sustentando, nos dando sabedoria, nos dando entendimento. E é isso que aconteceu na vida deste casal. Então nós vamos ver, a presença de Jesus no casamento requer convite. Verso 1 e 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Ou seja, Jesus ele não vai de penetra. Jesus ele não arromba as portas. Ele está ali e ele espera o convite. E aquele casal convidou a Jesus para o casamento. A sua mãe estava ali e ele também foi convidado para este casamento. Maria, mãe de Jesus, estava na festa e Jesus e seus discípulos foram convidados. Ele estava no início de seu ministério. Ele precisa estar em nosso casamento. Ele precisa ser convidado para o nosso casamento. Ele precisa ser convidado para estar dentro do nosso lar. Ele precisa ser convidado para estar dentro da nossa vida. É por isso que ele diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir o seu coração, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, desta forma, Jesus precisa ser convidado para estar na nossa história. E mudar a nossa história. Fortalecer a nossa história. Com isso, nós vamos ver algumas lições. Quando nós convidamos Cristo para estar na nossa história, nós temos algumas lições que aprendemos nesta caminhada. A primeira lição: a presença de Jesus não impede coisas desagradáveis acontecerem no nosso casamento. Ou seja, a presença de Jesus no nosso casamento não impede que coisas desagradáveis aconteçam. Verso 3 a 5. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que eles vos disserem. Qual é o problema que está acontecendo aqui? Qual é a luta? Qual é a adversidade? Só porque acabou o vinho? Acabou o vinho, acabou a festa. Mas isso aqui simboliza um grande problema na vida da família naquela época. Por quê? Porque a festa durava até 7 dias. E as despesas da festa eram da responsabilidade do noivo. Ou seja, o noivo tinha que adquirir uma grande quantidade de vinho para que durasse 7 dias. Caso isso não acontecesse, era uma vergonha para a família. E a família era vista como uma família que não tinha recursos. E isso trazia tristeza, trazia angústia, tanto para os pais do noivo, como para o noivo. Porque a dúvida seria, como que ele vai cuidar da minha filha?
Como que ele vai cuidar da casa? Com falta de recurso. Então havia esse grande problema. Mas Jesus estava ali. E o problema, o vinho acabou, e isso era uma vergonha para a família do noivo. Há muitos casamentos que perderam a alegria, perderam a festa, a satisfação. Há somente brigas e agressões verbais e até físicas. Devemos ter Jesus presente para nos ajudar em nossos problemas. Jesus estava ali. E quando falaram para Maria que o vinho havia acabado, ela vai até Jesus e ela fala com Jesus. E Maria nos ensina algo maravilhoso. Fazei tudo o que Jesus vos disser. Ela diz, eu não tenho como resolver o problema, mas Jesus tem. Obedeçam a Ele. Eu não posso fazer nada, mas Jesus ele pode fazer todas as coisas. Façam tudo o que Ele vos disser. Segunda lição. A presença de Jesus no casamento é funcional. Versos 6 e verso 7. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então, Jesus estava ali, mas ele não estava alheio à situação. Quando ele pergunta o que eu tenho contigo, é porque ele sabia que não era o momento ainda. Mas, naquele momento, ele viu quanto seria desprezível aquela família, a situação que eles estavam passando. E Jesus resolve atender. Jesus resolve resolver aquele problema. E ele diz, enchei essas talhas com água. E aqueles homens obedeceram a Jesus. E ele resolveu o problema transformando a água em vinho. Ele está ali participando da festa. Ele é o Senhor e pode resolver qualquer problema. E nada e ninguém resiste ao seu mandar. Temos 2 lições nesses versos. Ou seja, a primeira lição, sempre que recebemos uma ordem de Jesus, é sábio cumpri-la, com determinação e zelo. A obediência precede o milagre divino. Ou seja, ele deu a ordem e nós temos que obedecer. Assim como foi com o cego, e nós vamos ver mais lá na frente, Jesus unta os olhos daquele cego com lodo e diz para ele, vai e lava-te no tanque de Siloé. E ele foi lá e lavou. Então, quando nós recebemos uma ordem, nós temos que obedecer, porque a obediência precede o milagre divino. A segunda lição, devemos usar no serviço do Senhor qualquer recurso que Ele nos disponibilizar. Jesus viu ali as talhas e a água, e Ele diz, enchei as talhas de água. Então, se nós temos os recursos que Deus oferece, nós temos que obedecer e usar os recursos pela qual Deus quer usar para operar o milagre. Terceira lição, a presença de Jesus é transformadora, verso 8 a 10. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora? Ou seja, o que Jesus está mostrando aqui é que a presença dele no casamento é necessária para produzir milagres. A presença do Senhor Jesus na vida e no casamento, no lar, ele produz transformações necessárias para o bom caminhamento do casamento. E nós temos 4 lições aqui. Primeiro, Jesus faz o milagre a partir da nossa obediência. Jesus mandou eles e eles obedeceram. Então ele quer ver que nós somos obedientes à sua palavra.
Segundo, Jesus faz o milagre contando com a nossa colaboração. O que é para nós fazermos, temos que fazer. Jesus falou assim, olha, vai lá, enche as talhas de água. Eles encheram. Agora Jesus fala, olha, pega, vai lá e leve ao mestre-sala. Eles pegaram e levaram a água para o mestre-sala. Então, o que é para você fazer, tem que fazer. E assim Deus trabalha em nosso casamento. Letra C. Jesus faz o milagre a partir da transformação. Água em vinho. O vinho é qualificado pela sua cor, aroma e paladar. A água, ela não tem cor, ela não tem aroma, ela não tem paladar. Mas o vinho tem. E quando ele bebeu aquela água, ele viu que era realmente vinho. Então, a presença do Senhor transforma a nossa vida. A sua vida pode ser amargo, o seu casamento pode ser amargo, mas se a presença do Senhor Jesus for real, Ele vai transformar a sua vida amarga e o seu casamento amargo em sabor, em paladar, em uma nova vida, em uma nova história. E por último, a última lição, Jesus sempre tem o melhor para nós. Ele transforma o pior em melhor. A vida que Jesus oferece é infinitamente melhor e superior. Ele é o Senhor em qualidade. O Senhor pode transformar toda a sua história. Os milagres de Jesus sinalizam quem Ele é e servem para manifestar a fé e a glória. Manifestar a fé nele, na sua presença, e vivermos para a glória de Deus, servindo ao Senhor com alegria. Então o que nós aprendemos hoje? A presença de Jesus no casamento. Ocorreu o primeiro milagre, ou seja, ele honra o casamento, transformando o nosso casamento em um milagre. A presença de Jesus no casamento requer convite. A presença de Jesus no casamento não impede coisas desagradáveis acontecerem. A presença de Jesus no casamento é funcional, Ele trabalha em nós, Ele trabalha por nós. A presença de Jesus é transformadora e assim vivemos debaixo da honra e da glória de Deus. Que Ele seja presença fundamental no seu lar. E quando Ele é a presença fundamental, como diz o salmista no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Quando a presença de Jesus é real em nosso lar, nada faltará, nem lutas e nem bênçãos, porque Ele é o Senhor da família, é o Senhor de todas as coisas. Vamos orar? Senhor, sustenta-nos debaixo da Tua graça. Precisamos da Tua graça, precisamos da Tua presença. O Senhor estando presente, por maior que seja a tempestade, por maior que seja a luz, o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso socorro bem presente. Entra com providência em cada casamento, em cada história e transforma, Senhor Deus. Porque o Senhor tem poder de operar um milagre em cada lar, em cada casa. Trabalhando na vida do marido, da esposa e dos filhos. Transforma para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Hoje e sempre nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.